fé e política, ela de fato muda as nossas vidas, porque ela faz com que a gente possa entender a, uma nova dimensão de fé. E eu boto uma aspas aqui nessa palavra nova. Eu diria que é a antiga dimensão de fé que nós esquecemos no decorrer da caminhada. Nós vivemos uma fé que eu chamo de fé idiotizante, quando na verdade o cristianismo nos chama para viver uma fé política. Nós vivemos uma fé idiotizante, consequentemente somos frutos de igrejas idiotizantes que produzem uma massa de idiotas. E aí eu não estou falando de idiota no sentido pejorativo da palavra, eu estou falando de idiota no sentido técnico, etimológico, desde do seu radical grego, idios, que significa indivíduo. E estou falando de política, não numa perspectiva do vereador, do senador, do presidente, que essa é a política representativa partidária. Estou falando agora de política, por favor, me entendam, também no sentido etimológico da palavra, da raiz grega polis, que significa o conjunto. Então, política e idiota aqui, eu estou usando em sentidos, ou eu quero usar em sentidos mais etimológicos das palavras mesmo, principalmente me reportando a quando essas palavras nasceram na Grécia Antiga, sobretudo em Atenas, quando nasce aí toda a estruturação da política que nós conhecemos, principalmente da democracia. Política vem do grego polis, que significa o conjunto, a comunidade, né? As pessoas. E idiota tem como radical grego idios, que significa o indivíduo. Em Atenas, o que é que acontecia? Os cidadãos atenienses, eles se preocupavam com as questões comuns de todos, da cidade de Atenas. E isso era a coisa mais importante para um cidadão ateniense. Ele deixava de se preocupar com as coisas pessoais e ele passava a se preocupar com as coisas da polis. Daí nasce o termo política. De tempos em tempos, aqueles homens, os cidadãos eram homens, eles se reuniam numa praça central da cidade chamada de Ágora e eles iam tratar dos assuntos comuns. E ali eles formavam a igreja. E aí é onde nasce o nome igreja. E daqui a pouco eu quero que vocês entendam, por favor, as associações que eu vou fazer aqui entre política, idiota e igreja. Então nasce o nome igreja, que também vem do grego, eclesia, que significa ajuntamento do povo. Assembleia daqueles que são chamados para fora para resolver um problema de todos. Então, os cidadãos atenienses se reuniam em eclesia, na praça chamada Ágora, para resolver problemas comuns. O tempo passa, 5 séculos se passam, vem um sujeito altamente revolucionário, o nome mais importante da história, sem dúvida, o Jesus, o Nazareno, o pobre, e depois dele nasce a congregação daqueles que são seguidores dele, ou seja, a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, quando nasce, então, como igreja, ela nasce, consequentemente, como comunidade. E ela passa, enquanto igreja, a se preocupar com os problemas comuns. Infelizmente, 300 anos depois do nascimento dessa primeira igreja, ela se converte ao romanismo, que a história nos ensina erradamente que o Império Romano se converteu ao cristianismo, mas na prática não foi isso que aconteceu. Foi o cristianismo, ou seja, aqueles seguidores de Cristo, que se converteram ao imperialismo romano. E nós somos herdeiros desta igreja convertida ao imperialismo romano. E o que é que nós herdamos? Nós herdamos uma igreja que precisava se parecer com o imperialismo romano, ou com o Império Romano. Daí vem toda uma reestruturação daquela igreja que era comunidade de gente, que se preocupava com a comunidade de gente, para se amoldar àquele império que tinha o imperador, então essa igreja tem que ter o papa. Tinha a aristocracia, então essa igreja tem que criar o clero. Tinha os seus castelos e essa igreja cria o templo,
como castelo. Tinha os interesses do império, então essa igreja passa a defender os seus próprios interesses. Tinha os súditos do império e os bárbaros, então essa igreja passa a ter membresia e passa a ter os que são bárbaros, os ímpios, os do mundo. Então a gente vai se amoldando a isso. No século XVI, vem a cisão, que a gente chama também erradamente de reforma protestante. Não é reforma porque não reformou essa igreja que vinha na história. Ela então se torna uma divisão dessa igreja, nascendo junto com essa insurreição, ou insurgência, desculpe, contra o imperialismo católico, nascia a burguesia. E a burguesia passa, logicamente, a financiar Martinho Lutero e todos aqueles que estavam se insurgindo contra esse império todo romano-católico, ou podemos chamar de católico-romano. Eu prefiro chamar de romano-católico porque é muito mais romano do que cristão. Então, católico-romano, romano-católico e tal. Mas nasce o protestantismo e, junto com isso, o crescimento da burguesia e 2, 3 séculos depois, a efervescência do capitalismo. O capitalismo é nada mais, nada menos do que a junção máxima de lucros para mim. Então, a igreja protestante, ela nasce junto com o capitalismo e ela também aprende a tornar a espiritualidade capitalista. Hoje, então, nós somos herdeiros de uma igreja que produz no Brasil, por exemplo, 40 milhões de pessoas que se dizem: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e no entanto essa igreja é apática. Eu não estou falando aqui da igreja de Jesus, porque nesse tempo todo histórico, essa igreja de Jesus, ela vem caminhando nos porões ou paralelamente a todo esse esquema constituído por uma religião ou por umas religiões. Mas o fato é que quando a gente olha para essa igreja como um todo, e principalmente a igreja brasileira, a gente vai ver uma igreja que não é sal, não é luz, não faz a diferença. Porque se fizesse a diferença, nós não teríamos, igualmente ao crescimento dos evangélicos, o crescimento dos delinquentes e da delinquência. Igualmente ao crescimento de nós, evangélicos, que batemos no peito e dizemos: nós somos a verdadeira igreja, nós somos o povo de Deus, o crescimento de todas as mazelas que a gente vê num país completamente injusto, desigual. Por quê? Porque essa igreja ela não consegue formar o crente que se preocupe com o outro, o crente que se preocupe com a polis, mas ela procura formar o crente que se preocupa com o indivíduo. Ou seja, ela, ao invés de formar um crente político, ela forma um crente idiota. Nesse aspecto clássico das duas palavras. Então, nesse intervalo entre a casa do menino que morreu e os 30 minutos que eu tinha para estar aqui, que eu queria esboçar alguma coisa, uma mulher me procura e pede para eu orar por ela, porque ela está começando um comércio e esse comércio tem que dar certo. E ela disse que a fé minha é maior do que a dela, porque eu sou um pastor, e ela já tinha procurado outros pastores, e todo dia ela está indo procurar um pastor, porque quanto mais pastores orarem por ela, mais Jesus vai abençoar o comércio dela. Veja o quanto é idiotizante essa fé. Ela está preocupada com ela e nem consegue se perceber como uma pessoa importante diante de Deus. Eu peguei um pedacinho de papel, rasguei, transformei em algo do tamanho de um grão de mostarda e disse: olha, filha, a Bíblia diz, Jesus diz que se sua fé for desse tamanho aqui, você pode mover um monte. Isso significa que Jesus não está muito preocupado com o tamanho da minha fé e da sua fé, mas da sinceridade do seu coração. Você pode orar. Posso não, pastor, mas eu quero que o senhor ore, porque Deus vai ter que me abençoar e eu vou ter que buscar a oração aí de todos os pastores. É uma fé mística e idiotizante, que faz com que as pessoas busquem a Deus, não preocupadas com as preocupações de Deus. Deus nunca foi idiotizante. É tanto que a oração mais importante do cristianismo é o Pai Nosso. E o Pai é de quem? É nosso. O Pai é nosso. A primeira intervenção a principal intervenção política de Deus acontece quando ele tem um encontro pessoal com Moisés e diz: ouvi o clamor do meu povo, vi a sua aflição e desci para libertá-lo. Ou seja, do povo.
Jesus não morre por um indivíduo, Jesus morre para salvar o cosmos. E porque Deus amou o cosmos, é sempre no coletivo, ele deu o seu único filho. Então, toda expressão bíblica, principalmente cristã, porque é em Cristo que a Bíblia ganha a completude da revelação de Deus, ela está preocupada com todos. Mas nós herdamos uma fé que se preocupa com nós mesmos. Qual é o grande achado da escola Fé e Política? Não é entender estruturas políticas. Não é entender como funciona o Senado. Eu concluí essas 3 etapas e eu não sei explicar perguntas mais elaboradas sobre os sistemas políticos brasileiros. Né? A importância da escola Fé e Política não é a gente entender o que é democracia necessariamente participativa, direta, representativa e por aí vai. A importância da escola Fé e Política é a gente ressignificar a nossa fé. É a gente transformar a nossa fé de uma fé idiota para uma fé comum. De uma fé que se preocupa com nós mesmos e com nosso próprio umbigo e com nossa própria prosperidade e com nosso próprio ter, para uma fé que vai justamente para o inverso disso. Onde o mais abençoado não é necessariamente aquele que tem mais. A gente herdou, e no Brasil prolifera com muita força, uma teologia mentirosa e satânica que diz que você é tanto abençoado quanto você possui. A fé, assim, é a fé idiota. É a fé idiotizante. É a fé que faz com que eu queira ser marcado como bênção pela quantidade de palavras difíceis que eu digo, pela quantidade de roupa cara que eu posso usar, pela marca do carro que eu possuo. Ou seja, é um capitalismo espiritualizado. Grande importância da escola Fé e Política é entender o verdadeiro princípio que está por trás da frase mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Grande importância da escola Fé e Política é a gente desenvolver a partir de nós mesmos um outro tipo de fé. Uma fé que para de ser agora egoísta, ou usando a palavra que eu estou usando desde o começo, idiotizante, para ser uma fé que passa a ser comunitária. Que me deixe de lado por enquanto, para que eu possa me doar ao meu irmão que está precisando de mim. É entender, meus queridos e queridas, que o principal marcador do reino de Deus não é a quantidade de pessoas que levantam a mão e enchem templos evangélicos, que mudam da calça para a saia, da chapinha para o cabelo do jeito que vai, do tudo bem para o aleluia, né? Do gol pela glória, como diz uma canção. Não, isso não é o principal marcador do reino de Deus. O principal marcador do reino de Deus é a justiça. A justiça é o principal marcador do reino de Deus, porque a justiça tem a ver com o bem comum, sobretudo daqueles que estão desapropriados daquilo que deveria pertencer a cada um de nós. Quantas pessoas não saíram às ruas ontem para ver se tinham direito de ter uma televisão de plasma, LED, eu não sei os nomes mais modernos, para poder assistir a Copa? Por que a Eletroshopping, por exemplo, foi a loja mais saqueada de toda a cidade ontem? Porque lá vende os televisores que eram assim as coisas mais interessantes, né, de se roubar. A gente produz, tanto no mundo político quanto no mundo da igreja, uma massa, e eu não estou falando de um povo, porque o Brasil ainda não formou um povo, o Brasil forma massas, e são vitimados por injustiça. Jesus não quis criar uma religião, Jesus não mandou ninguém dar dízimo, não mandou ninguém ir para a sinagoga, passar o tempo todo, não mandou ninguém se amoldar ao judaísmo. Jesus quis trazer uma fé libertadora, uma fé que promovesse justiça. A importância da escola Fé e Política é a gente deixar de ser, por exemplo, idiotizante e passar a ser politizadores, deixar de marcar o reino de Deus pela quantidade de mãos que se levantam, pela quantidade de mãos que levantam. Né?
completamente diferente. E isso mudou minha vida, né? Como mudou a vida de todo mundo que já passou por ela. Eu vi o depoimento de Vera. Cadê Vera? E fiquei muito feliz quando ela disse que a escola mudou toda a forma dela pensar. A partir de amanhã chega o Rubens e nós vamos trabalhar conceitos de fé e política. Mas eu quero encerrar a minha fala resumindo em 2 pontos. Primeiro, que a gente resgate a fé comunitária, politizadora e abandone a fé idiotizante e egoísta. Depois que a gente entenda que o principal marcador do reino de Deus não são os nossos cacuetes religiosos, mas é a implementação da justiça. Deus nos abençoe, que Deus nos dê aí uma caminhada longa de inquietação. Se você for um bom aluno e uma boa aluna, não tenha dúvida que o Espírito Santo de Deus vai te incomodar muito para que a gente ressignifique não só a nossa fé, mas, acima de tudo, a nossa prática. E a Escola Fé e Política poderíamos chamar de Escola Fé e Prática. Um bom aluno de Escola Fé e Política vai entrar em crise quando comprar, por exemplo, uma camisa de marca, só por causa da marca. Não vai mais entender isso como justo. E vai ser muito interessante. Eu não vou mais falar não, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus vai trazer muitas coisas para nós. Deus abençoe.